tem novidades importantes no Flamengo. Atualizo também sobre Lucas Paquetá e a informação que surgiu ao longo do dia de que ele pode virar reforço do Flamengo no Super Mundial de Clubes. Te explico em detalhes o acordo do Vasco com o Flamengo e Fluminense pelo consórcio Maracanã, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora pro giro de notícias e a primeira informação é sobre o sorteio da Copa do Brasil que acontece nessa quarta-feira às 3 da tarde e vai definir os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Os 20 times que vieram da segunda fase se juntam a outros 12 times, são 2 potes. E a gente pode ter confrontos entre grandes já nessa terceira fase. Hora de falar agora sobre o Flamengo, que deve ter a volta de Pedro aos campos nessa quarta-feira. Mais de 50 mil ingressos vendidos para o confronto de Libertadores contra o Central Córdoba. Pedro treinou normalmente nessa terça-feira e vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz. Imagina-se que ele possa ganhar alguns minutos na reta final da partida. Reforço super importante de alguém extremamente necessário dentro do elenco do Fla, até porque o Juninho, que foi contratado para ser o centroavante, nunca conseguiu repetir os feitos do jogador. Pedro, machucado há 7 meses, acabou se contundindo pela seleção brasileira. O tempo de recuperação poderia durar até 9 a 10 meses. A volta do Pedro aconteceu de forma antecipada. E a gente torce para que ele vá bem, até porque é jogador de seleção brasileira. O Flamengo que tenta aumentar seu período de invencibilidade, são 27 jogos sem perder. Se passar sem derrota contra o Central Córdoba, chega a 28 jogos e pode igualar a marca do JJ no Flamengo de 2019. No próximo domingo contra o Grêmio, o Jorge Jesus havia ficado 29 partidas sem perder. Já Flamengo e Fluminense esclarecem que, apesar de aceitarem que o Vasco mande algumas partidas no Maracanã, não terão a companhia do rival, assumindo o consórcio do estádio. O Jornal Globo chegou a tratar sobre esse assunto, negado pelos 2 gigantes do Rio. Hora de falar sobre o julgamento de Paquetá, que enfim terminou. Foram 3 semanas de julgamento lá na Inglaterra, por conta de uma suposta participação no esquema de apostas esportivas. Ele teria levado 4 cartões amarelos em jogos da Premier League para beneficiar familiares que moram no Rio de Janeiro. O julgamento acabou e ninguém sabe o que vai acontecer. A tendência é de que o Paquetá jogue, complete essa temporada da Premier League pelo West Ham. O campeonato termina em 25 de maio e somente nas férias da Premier League exista o resultado do julgamento. Os advogados do Paquetá estão confiantes de que ele pode ser absolvido e que, se for punido, não será banido do futebol, podendo atuar depois de um período específico. Importante dizer que todo esse julgamento gerou enorme desgaste. O Paquetá foi poupado dos últimos jogos e o West Ham vai colecionando tropeços. O time é só o 16º colocado no campeonato inglês, hoje muito mais perto da zona do rebaixamento do que de classificação para qualquer competição europeia. Quero te atualizar agora sobre o Flamengo para falar sobre Jorginho. Volante do Arsenal será ou não reforço do Fla? Tudo muito bem encaminhado. Resta apenas a assinatura do pré-contrato. O BAP, presidente rubro-negro, enfim aceitou as condições exigidas pelo Jorginho para que esse acordo acontecesse. E a presença do empresário do Jorginho no jogo dessa quarta-feira contra o Central Córdoba no Maracanã pode ser o que faltava para que esse acordo seja selado. O João Santos, que mora no exterior, esteve na Vila Belmiro para assistir a Santos e Bahia no domingo e tem presença marcada e confirmada para essa quarta-feira no Maraca, jogo da Libertadores da América, em que o Flamengo é muito favorito contra o Central Córdoba. Com um acordo financeiro entre as partes, com a vinda do Jorginho ao lado da noiva e a avaliação positiva da família em relação a morar no Rio de Janeiro, tudo se encaminha para que o acordo aconteça. A tendência é que a gente tenha a assinatura desse pré-contrato nos próximos dias, com o Jorginho virando reforço assim que a temporada europeia terminar. Importante contar também que o João Santos, um representante do Jorginho, assim que se reunir com dirigentes do Fla, viaja para a Inglaterra para se encontrar com os dirigentes do Arsenal. A ideia é discutir uma rescisão antecipada do contrato para que ele não tenha de ficar até o mês de junho e esteja liberado para disputar o Super Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho lá nos Estados Unidos. Hora de falar sobre o Vasco, notícia super importante. Dirigentes cruzmaltinos se acertaram
com o Flamengo e com o Fluminense para que o Vasco também possa participar do consórcio Maracanã. Rubro-negro e tricolor, que eram rivais do Vasco, inclusive na disputa, na concessão do estádio, agora as partes chegaram a um acordo e o Vasco disputará todos os clássicos contra Flamengo e Fluminense no Maracanã, seja como mandante ou como visitante, e com uma série de vantagens. A negociação comercial passa por uma taxa igual do Estado em relação a Fluminense e Flamengo. A exploração de bares e outras receitas também terá participação do Vasco nos jogos como mandante. Importante contar ainda que o Vasco vai ter a oportunidade de envelopar o estádio e iluminar com suas cores, além de operar os ingressos. A tendência é que o Vasco dispute 19 jogos entre 2025 e 2026. Vale a lembrança de que a partir do fim desse ano existe um planejamento para o fechamento das portas de São Januário por conta de uma enorme reforma, o que vai aumentar a possibilidade de o Vasco atuar com frequência no maior estádio do Rio de Janeiro. Só para completar, até jogos da Sul-Americana podem acontecer com o Vasco como mandante no Maracanã. A saideira sobre o Cruz Maltino, o clube renovou o contrato de Paulo Henrique, lateral que tem dado conta do recado. Seu vínculo se encerrava em 2027 e foi estendido até 2028 com um belo reajuste salarial, o que também aumenta a multa rescisória. E a última do Vasco, Souza pode rescindir seu contrato até o fim dessa semana. Volante que não tem sido utilizado como imaginava, ele esperava por mais minutos e diante da escassez de oportunidades, as partes conversam para uma liberação antecipada. Quero falar agora sobre Lucas Paquetá no Flamengo. Especulação que surge simplesmente das redes sociais. Quero te explicar o contexto. O jornalista argentino Germán García Grove afirmou que a FIFA autorizou os clubes que disputarão o Super Mundial de Clubes a contratarem reforços especificamente para essa competição. Pronto. Foi o suficiente para que torcedores do Flamengo nas redes sociais criassem uma campanha para que José Boto e BAP, os homens do departamento de futebol do Fla, fossem atrás da contratação do Paquetá, que vive uma situação extremamente específica lá na Inglaterra. O julgamento em relação à possibilidade dele ser banido acabou na última sexta-feira. Foram 3 semanas de debate numa audiência em Londres. Ainda não há um parecer sobre a punição do Paquetá, que é acusado de participar de apostas esportivas. Ele teria levado 4 cartões amarelos para beneficiar a familiares que teriam feito apostas no Brasil. Pois bem, a decisão sobre esse julgamento só deve ser divulgada no mês de julho. E o Super Mundial de Clubes acontece entre junho e julho. Então, seria a oportunidade de o Flamengo dar a chance ao Paquetá de disputar uma grande competição antes do anúncio de uma punição que pode ser extremamente pesada. De acordo com a Federação Inglesa, o pedido dessa punição é de banimento para que ele nunca mais atue no futebol. Só para completar em relação ao Fla, o rubro-negro anunciou a renovação do contrato de Gerson até 2030, novo salário de R$1,5 milhão, e foi bem legal registrar a emoção do Gerson ao ter seu vínculo estendido. Ele até chega a dizer que não havia necessidade do Flamengo antecipar essa renovação no momento, mas que ele era muito grato pelo reconhecimento e também pelo reajuste salarial. Hora de falar sobre o Flamengo já na busca por um substituto para o Wesley, e um nome que agrada demais a José Boto, o homem forte do futebol no rubro-negro, é Vinícius Tobias. Jogador de 21 anos de idade, brasileiro, revelado no Internacional e que pertence ao Shakhtar Donetsk. Ele havia sido comprado do Colorado por 7 milhões de euros quando José Boto era o diretor esportivo do Shakhtar. Acabou sendo emprestado para o Real Madrid, onde jogou no Real Madrid B. Voltou para a Ucrânia e por lá tem desempenhado bem. São 16 partidas e 6 assistências na atual temporada. Posso assegurar que o Boto gosta do Vinícius Tobias, entende e vê no atleta um potencial tão grande quanto o do Wesley, mas contratá-lo do Shakhtar vai ser a operação das mais complicadas. Os 7 milhões de euros investidos lá atrás certamente se multiplicaram. Hoje, para tirar o jogador de lá, haverá a necessidade de um investimento muito superior a 10 milhões de euros. E é aí que entra a dificuldade rubro-negra na contratação desse atleta. Só para completar em relação ao Vinícius Tobias, alguém que praticamente não jogou pelo Internacional, mas sempre demonstrou enorme capacidade com passagem por todas as seleções de base do nosso país. Em relação a Jorginho, negociação acertada entre as partes, o BAP concordou com as cifras pedidas pelo volante, falta apenas a assinatura do pré-contrato para que ele se mude em definitivo para o Flamengo
no mês de maio, no máximo em junho. O Flamengo vai contratar algum centroavante, pois se o Pedro não volta logo, tá feio para fazer gol. Cleomar, fica tranquilo, o Pedro deve ganhar alguns minutos na quarta-feira contra o Central Córdoba. Não deve ser titular, mas deve entrar na reta final. Se não jogar na quarta, fica à disposição para o jogo contra o Grêmio no fim de semana. E aí, só uma curiosidade sobre o Flamengo: o Felipe Luiz chegou ontem a 27 partidas sem derrota. Ele está a 2 jogos de se igualar àquelas 29 partidas de invencibilidade do Jorge Jesus em 2019, tá? Central Córdoba na quarta-feira no Maracanã, Grêmio em Porto Alegre no domingo. Se fizer esses 2 jogos, vai bastar não perder para o Juventude em casa para ultrapassar o JJ. O Humberto Costa, salve Nicola, a corrupção na CBF é atrelada à do país. E muita coincidência o senhor Edinaldo ser afiliado do PT. Eita Brasil! O Márcio Feijão, ótima noite Nicola, todos bem por aí? Sim, graças a Deus. Se puder, fala um pouquinho do lateral direito do Shakhtar, o Mengão tem interesse realmente ou somente uma sondagem? Grande abraço, ótima live, obrigado. Esse nome surgiu hoje. O que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pro Boto e perguntei, Boto, o Vinícius Tobias não havia sido contratado pelo Shakhtar por você? Fê? E o Boto confirmou, sim. Foi ele quem contratou o Vinícius Tobias na época do Internacional, tá? Ele era só uma aposta da categoria sub-17, negócio de 7 milhões de euros. E o Vinícius Tobias, em vez de jogar no Shakhtar durante esses primeiros anos, ele foi emprestado para o Real Madrid B, dá para dizer que tem uma passagem discreta. Agora sim está jogando no Shakhtar, são 16 partidas na temporada, 6 assistências, 21 anos de idade. Segundo o Boto, vai ser impossível contratá-lo pelos 7 milhões de euros que o Shakhtar havia gastado quando o contratou lá do Internacional algum tempo atrás. Mas esse é um cara que o Boto adora e que seria uma reposição natural do Wesley. O Wesley vai ser vendido na metade do ano, é praticamente impossível segurá-lo diante do assédio internacional, mas se for para contratar o Vinícius Tobias, vai precisar gastar um bom dinheiro, tá bom? Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do Flamengo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Ativa também o sininho de notificação. Muito importante sua participação. Ficaremos por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos.